Será que já estamos online? Deixa eu ver aqui. Estamos online. Boa noite a todos que estão acompanhando, todas e todos que estão acompanhando aqui com a gente a nossa live, né? Estamos fazendo uma série de lives aqui através do Findac e falando sobre alguns assuntos que são importantes, que são caros à população e que são caros também aos jornalistas, comunicadores, né, e que precisam ser realmente debatidos, né, nessa seara. Hoje a gente está aqui, eu, Elara, que faz parte da Comissão de Mulheres da FENAGE e também faz parte do Findac, Mabel, né, que também faz parte do Findac, e hoje a gente tem aqui como convidadas a Ramênia Vieira, que ela é do Intervozes, e a Renata Miele, que é do Barão de Itararé. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre regulação da mídia. Será que o controle remoto resolve? Será que ele é mesmo autossuficiente? Né? Será que é a melhor maneira de regular a mídia? Vamos lá, a gente vai conversar hoje até umas 8h20 e aí, se vocês quiserem, podem ficar mandando aí comentários no Facebook que a gente está acompanhando, tá bom? Beleza, vou passar aqui para a Mabel. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Boa noite, Ramênia, Renata. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Boa noite aqui de quarta-feira, 7h30 da noite, a gente aqui conversando. Mas é isso, vamos lá. Então, dando início aqui das perguntas, vou fazer para a Renata Miele, que é do Barão de Itararé, como Elara apresentou. Renata, a regulação da mídia é um tema que voltou a ser discutido no mês passado, né? Aliás, nesse mês de setembro, após uma entrevista do ex-presidente Lula. Sempre há muita desinformação sobre esse tema, principalmente por parte dos meios de comunicação hegemônicos. É tanto que quando Lula falou em regulação da mídia, a maioria dos meios, né, de comunicação, a Band, a Folha, o Estadão, publicaram matérias, fizeram editoriais, foram também para programas de rádio se contrapor a esse tema, né, a questão da regulação. Até jornalistas também afirmam que regular é censurar. Então, o que seria a regulação da mídia? Obrigada, Mabel, pela oportunidade. Elara, Ramênia, boa noite para todo mundo que está assistindo. É um prazer poder estar dialogando aqui com vocês sobre esse assunto. Muito oportuna essa iniciativa do Findac da Paraíba. Eu acho que, de fato, a gente precisa começar a esclarecer algumas coisas, né? Porque, de fato, tem muita desinformação. A primeira coisa é imaginar que não existe uma regulação para a radiodifusão e a comunicação no Brasil. Já existe uma regulação, né? Então, o que significa haver regulação? Significa regulação igual regras estabelecidas pelo Estado brasileiro para a operação e prestação de um serviço, no caso, o serviço de comunicação, particularmente o da radiodifusão, que é o principal objeto aqui da discussão, já que a radiodifusão ela é regulada pelo Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962. Então, essa regulação, ela existe, só que ela é uma regulação anacrônica, porque em 1962 o cenário da comunicação no Brasil, da radiodifusão em particular, era totalmente diferente de hoje, né? Então, o ecossistema de comunicação era completamente diferente. A sociedade brasileira era diferente, né? O debate público sobre uma série de questões políticas, econômicas, sociais, culturais. Então, era um outro momento histórico, a gente pode classificar assim. E hoje é necessário que, à luz de uma nova sociedade, que tem novos parâmetros, de um novo ecossistema de comunicação, de novas demandas sociais e culturais, que a gente atualize essa regulação
para que ela possa atender ao interesse público. Então, essa é a primeira coisa que precisa ser esclarecida, porque as pessoas, quando a gente reivindica, né, um novo marco, a grande bandeira, no caso dos movimentos de luta pela democratização da comunicação, era em torno de um novo marco legal, um novo marco regulatório. Olha aí, um novo, né, que estabeleça o quê? Mecanismos democráticos para a ocupação dos espaços de radiodifusão, no caso, espectro eletromagnético, não é o caso da gente entrar nesses detalhes, mas é a gente tentar criar um ambiente onde exista mais diversidade de atores políticos, sociais, econômicos, se expressando através, principalmente, do que a gente coloca que é a radiodifusão. Por quê? Porque a radiodifusão é uma concessão pública. O espaço, né, a forma como o espectro, né, o sinal de televisão, ele é um bem público que o Estado concede ao setor privado explorar por um determinado período de tempo. E por que, e aí eu concluo minha primeira resposta, e por que eu estou dizendo que é principalmente a radiodifusão? Porque exatamente por isso, porque ela é um bem escasso, um bem público concedido através de uma outorga para um terceiro. Os impressos, os jornais, a revista e outras formas de comunicação não requerem esse tipo de licença para funcionar. São iniciativas, qualquer pessoa que tiver dinheiro ou coragem de criar um jornal para distribuir nacionalmente, você não precisa de uma autorização para isso. Você vai lá e faz o seu jornal, imprime, e você vai ser responsabilizado só a posteriori por algum ilícito, alguma coisa que ocorra. Então, a regulação para esse segmento era um pouco diferente. Então, quando a gente fala de regulação, nós estamos principalmente se referindo a esse ambiente público que é que são as emissoras de rádio e televisão. Beleza, é isso mesmo, Renata. A gente precisa realmente debater esse assunto, né? É um assunto que muitas pessoas ainda não compreendem, né? Inclusive colegas jornalistas que não têm a compreensão do que é realmente a regulação da mídia, né? A gente tem aqui um primeiro comentário, Regina, né, participando aqui, comentou, é assistente social, do Fórum de Mulheres do Maranhão, também faz parte do movimento de mulheres na Paraíba, né, também dando um alô aqui pra gente, né. Vou fazer uma perguntinha aqui para a Ramênia, né, que é a nossa convidada também aqui do Intervozes. A gente teve, em 2009, a Confecom, né? A Confecom, ela trouxe várias deliberações, né? Eu estou sempre falando sobre esse assunto porque eu acho que é muito pertinente a gente levantar aqui a Confecom sempre que a gente tem oportunidade, né? E dessas 600 deliberações, entre elas, houve a criação, o indicativo para a criação e fortalecimento, né, dos conselhos de comunicação nos estados e municípios, né? E aí o objetivo disso era aumentar o controle social, né, das políticas públicas em comunicação. Se essas e outras recomendações da Confecom, Ramene, na sua opinião, se essas e outras recomendações da Confecom tivessem sido seguidas, seria possível que hoje a gente tivesse outro cenário na comunicação, nos meios de comunicação brasileiros? Que análise a gente pode fazer a esse respeito? Primeiramente, obrigada, Elara, obrigada, Mabel, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com a Renata. E, então, assim, a Confecom, ela foi um momento histórico para as pessoas que lutavam pela democratização da comunicação, né? Foi um momento que a gente percebeu que o debate estava fluindo, que nós fomos ouvidos pela primeira vez e que nós tivemos, inclusive, nossas demandas ouvidas também pelos empresários, porque é muito importante que, naquele momento, eles também soubessem do que a gente estava debatendo, o que a gente queria avançar, porque a gente teve também grande apoio entre os empresários em algumas das nossas propostas, né? Agora, sim, a Confecom, ela deliberou muitas questões, ela saiu com um caderno de proposta muito forte em várias áreas, tanto na questão que vai pela pluralidade, pela questão da regionalidade.
eu acho que se tivéssemos conseguido implementar 1/10 que fosse das propostas que saíram da Confecon, já teria sido uma grande vitória, porque assim foi um espaço de muita troca, de muito debate, onde nós podemos assim avançar em questões inclusive micros, assim, de debater só a parte cultural, debater só a parte educacional, né, dentro das emissoras de TVs, dentro da comunicação. Então foi um espaço assim muito produtivo. Agora, assim, a nossa tristeza, principalmente como sociedade civil, é aquele processo ter acontecido e, de repente, ele ter sido esvaziado, né? Porque ele foi esvaziado, o processo, depois que ele aconteceu. Não existiu nenhum, assim, vamos criar alguma coisa para referendar essas propostas ou para criar os conselhos. Só a criação dos conselhos já teria sido a grande vitória, a grande conquista, né? Já que nós tivemos pouquíssimos conselhos municipais e estaduais de comunicação que fizeram esse debate regionalmente, né? Hoje a gente tem um conselho de comunicação que não é o conselho de comunicação que a gente espera. Quando a gente fala do controle social da comunicação, e acho que essa é uma das palavras que mais incomodou e que mais eles usaram contra a gente, o controle social nada mais é do que a participação social, e isso está previsto na Constituição como um todo, da participação da sociedade nos espaços, inclusive dentro da comunicação, que, como a Renata já pontuou, é uma concessão pública, e como concessão pública, ela tem que sim tem que estar alinhada com essa participação popular e da sociedade, né? É isso. Eu acho que muitas pessoas que criticam a questão da regulação da mídia e do controle social da mídia, né? Inclusive a Rede Mulher e Mídia fazia muito essas discussões, né? Acho que vocês participaram de vários eventos que foram realizados em São Paulo, principalmente sobre esse debate do controle social da mídia. Não se apropriam disso e também não veem que é apenas a questão de colocar em prática, regulamentar, né, o que já tem na Constituição, né, que fala contra os oligopólios, os monopólios, uma mídia educativa que vise a questão da informação, né, mas não é isso que acontece e há essa desinformação, essa desconstrução, digamos assim, de todas essas propostas, né, que vai até de encontro o próprio jornalismo, digamos assim. Renata, tem países, né, vários países democráticos, como o Reino Unido, os Estados Unidos, a Suécia, a Argentina, o Uruguai, a França, eles têm os seus meios regulados, né? O Brasil, ele também tem o seu marco regulatório, como você falou no início. Mas por que esse marco regulatório no Brasil ele não é respeitado? Então, Mabel, acho que primeiro a gente precisa entender que nós, de fato, como eu disse, né, para tentar desobstruir a discussão, né, porque muitas pessoas colocam como se a gente estivesse querendo fazer uma coisa que não existe. Então, deixar bem claro que existe. Mas esse marco legal, ele foi construído num momento político, ele sofreu uma série de vetos, porque foi um lobby imenso do setor privado, depois ele foi remendado com um decreto, né, já nos marcos do regime militar, e ele é uma colcha de retalhos, então ele tem muitos buracos, né, muitos artigos vagos, então há muitas formas de se driblar efetivamente a implantação dessa regulação que já sofreu inúmeras alterações, né? Alterações tanto legais quanto alterações administrativas, porque é muito corriqueiro acontecer do próprio Ministério das Comunicações expedir portarias e procedimentos administrativos que vão de encontro, né? Ou seja, contra, né, ao que está estabelecido lá. Então, por exemplo, no final no governo Temer, ou já no Bolsonaro, já estou perdida, teve, por exemplo, uma medida
que alterou os critérios de concessão das outorgas para que o Silvio Santos pudesse transmitir a outorga dele para suas filhas, sem que precisasse passar um processo de renovação da outorga por mudança de titularidade. Então, assim, há muitas formas de você encontrar as brechas na lei, sem contar que tem muitas coisas que são rigorosamente ignoradas, como coisas que dizem respeito não apenas à organização do espectro, ao uso do espectro, mas também a questões envolvendo o conteúdo. Porque se engana quem considera que nessa legislação não tem nenhum aspecto envolvendo o conteúdo. Então, por exemplo, é vedado por essa lei o proselitismo político, né? Então, eu queria lembrar do Temer indo ao programa do Silvio Santos para defender a reforma da Previdência. Da maneira como aquilo foi feito, sem um espaço, por exemplo, do contraditório, sem levar uma pessoa que defendesse contra, né, argumentasse contra a reforma da Previdência, o que nós tínhamos ali era um cenário do presidente da República usando um espaço numa emissora de televisão, que é uma concessão pública, para defender um projeto que sequer é política pública e que tinha ampla rejeição na sociedade, né? Então, infelizmente, nós temos uma prática, uma cultura política de não se observar as regras, porque essas emissoras, essas empresas que funcionam como um monopólio, né, um oligopólio privado, são poucas famílias, elas têm os seus interesses econômicos estreitamente vinculados aos interesses da elite política no país, né? Então, eles têm um poder muito grande e durante muitos anos foram o discurso único imposto à sociedade e tinham, como a gente costumava dizer, de forma anedótica, mas nem tanto, que eles tinham o poder de derrubar e eleger presidentes, né? Então, tudo isso cria um ambiente, e somado ao fato de nós não termos uma agência reguladora, né, Mabel? Foi a tua pergunta, então, de não ter um espaço de regulação, de não ter um conselho, de não ter uma agência como existe em outros países, para acompanhar a aplicação das regras, né? Porque as pessoas também têm uma visão distorcida. Essa agência, esse conselho, ou o nome que se dê, mas esse espaço de acompanhamento e aplicação das políticas e das regras, ele não é para ficar olhando, fazendo monitoramento de conteúdo, igual os observatórios de mídia fazem. Ele tem um papel mais geral, né? E nós não temos esse espaço. E nunca tivemos no Brasil. Então, isso é um déficit regulatório muito grande. Na prática, hoje, se você olhar a comunicação como uma área econômica, que né, é um setor econômico, é uma atividade econômica. Se você olhar da perspectiva do direito econômico, é uma das poucas áreas que não tem regulação, que não tem uma agência reguladora, que não tem nem autorregulação, é uma autorregulação, não tem nada, entendeu? Você tem a organização privada dos donos que monitoram o negócio, né? Então, realmente, isso é muito ruim na perspectiva do interesse público, da democracia, a sociedade não tem a quem recorrer, né? Então, a gente fica à mercê de decisões judiciais, quando a gente quer, por exemplo, questionar o que aconteceu agora na Fazenda, lá na Record. Então, esse seria um caso muito concreto sob o qual uma agência, um conselho, deveria atuar posteriormente. Então, aqui ninguém está falando de censura, mas na perspectiva de responsabilizar uma concessão pública por ter propiciado um ambiente onde aconteceu um estupro ao vivo, numa concessão pública. Então, fica por isso mesmo. Então, olha só o processo como a gente não tem um órgão regulador, o que a gente tem que fazer? As entidades e as pessoas têm que entrar na justiça, o Ministério Público tem que atuar. Até acontecer alguma coisa, leva um tempo. E aí o dano já aconteceu.
E, em segundo lugar, os próprios juízes, e eu concluo então, a minha parte falando agora, também dificilmente concedem, né, sentenças, decisões contra esses veículos, porque eles têm um poder econômico de escritórios de advocacia imensos, né? Eles são os principais, aliás, as emissoras é que processam as pessoas. Eu acho que as pessoas nem têm essa noção. Mas se você for levantar, por exemplo, o número de processos movidos pelo Ali Camel, por exemplo, é uma lista imensa, né? Então é muito grave e isso tem relação com o tipo de capitalismo liberal que foi se desenvolvendo no Brasil, né? Que é muito mais permissivo e sem os mecanismos de equilíbrio e proporcionalidade do que nações já mais, digamos, onde esses mecanismos de regulação e proporção já estão presentes, né, no tecido social desses países de forma mais cultural, né? Isso que a Renata falou é bem interessante e importante a gente lembrar esse caso da Fazenda, né? Que foi recente, né? A gente presenciou isso. E quanto tempo demorou para conseguir tirar aquela participante, sabe? A Record ela passou um tempo verificando a repercussão negativa disso para poder ver se ia liberar a participante de sair ou não. Né? E aí precisou. Na verdade, foi o Nego do Borel, né? Que saiu. Ela continua lá, parece, né? Ela não saiu. Eu não acompanho, né? Mas eu pensei que ela tinha saído também. E ela teve um apoio psicológico, né? Foi o que disseram, assim. Mas parece que ela segue lá. Enfim, o certo seria realmente ela sair para poder receber esse apoio psicológico, jurídico e tal, enfim. E aí é mais um problema, né? Precisou, para conseguir expulsar Nego do Borel da Fazenda, precisou a polícia, o Ministério Público ir bater lá no local e na Record para poder resolver o assunto. E enquanto a repercussão negativa não estava insustentável, a Record não liberou. Não expulsou o participante, né? Então você veja que não é a primeira vez que isso acontece, né? Exatamente. Aconteceu no BBB. Essas violações nesses programas, tipo Big Brother, A Fazenda, eles são recorrentes de uma forma, às vezes diferente, mas essa já acho que a terceira vez que a violência contra uma mulher é violência sexual, com a participante alcoolizada, sem defesa, mas é a primeira vez que eles tomam uma medida mais forte, assim, de expulsão de um participante. A Ramênia falou uma coisa também antes dessa questão que a Renata levantou sobre a participação social, e isso me fez lembrar, né, a questão da participação social quando se trata do SUS, né? Hoje a gente tem uma participação social muito consolidada, né, desde a criação do SUS, isso foi se consolidando, mas infelizmente as pessoas conseguem visualizar que o SUS é delas, né? Público é delas, mas a comunicação as pessoas ainda não têm essa percepção de que é delas, né? A gente tem uma coisa muito privada no que se refere à comunicação, né? As pessoas têm um imaginário social de que isso é uma coisa privada e a gente precisa desconstruir isso, né? O título dessa live, ele faz uma provocação a uma frase que foi dita pela ex-presidenta Dilma Rousseff, né? Que afirmou que a melhor regulação da mídia é o controle remoto, né? E aí, será que isso é realmente suficiente, Ramênia? O que você acha disso? A audiência é o maior poder da população, né? Em relação aos conteúdos que são veiculados pela mídia? Que perigos a gente enfrenta quando a gente pensa dessa maneira? Na verdade, essa frase, assim, para nós que estamos dentro da luta da democratização da comunicação, ela é completamente distorcida, né? E aí a gente acabou de falar de uma situação que são desses programas em tempo real, né? Que as pessoas ficam trancafiadas, então não é só mudar de canal que você vai parar com as violências que estão sendo reproduzidas nesses programas constantemente, né? E então não é o controle remoto que vai resolver isso, até porque acho que uma das dificuldades aqui no Brasil
é da gente conseguir perceber que a regulação ela já existe. A mídia ela é regulada em todos os países do mundo, inclusive no Brasil. Como a Renata colocou, uma lei que completou 50 anos em 2012. Então, é uma regulação que está defasada. Então, assim, qualquer setor que preste um serviço público, ela tem que ser regularizada, né? E no Brasil a gente não tem nem a regulamentação dos artigos da Constituição que tratam da mídia, né? Então, assim, todo mundo, existe regras para evitar a captura do debate público por poucos, para evitar a interferência nas eleições e na livre formação dos votos, medidas para promover cultura nacional, diversidade cultural. Uma das questões que a gente vê também e que no nosso debate tanto no Brasil do resto do mundo, e aqui no Brasil a mídia ela nasceu privada. E na maioria dos países do mundo foi contrário. A mídia nasceu pública para depois se tornar privada. E acho que isso é um fator também que agrega muito prejuízo nesse setor. Porque hoje a gente tem uma EBC, né, uma empresa pública de comunicação do Brasil, né? A gente tem uma empresa que ela está sendo, como se diz assim, apossada pelos interesses. Ela deveria ser um bem público, né? Mas ela está sendo apossada pelos interesses de quem está no governo. Então, a gente não consolidou nem a comunicação pública no Brasil, e a própria Constituição fala disso, da mídia privada, pública e estatal, complementariedade dos sistemas. Então, a gente precisava fortalecer esse sistema de uma forma que realmente, hoje, o que era público, a gente meio que se confundiu com o estatal. E, então, esse processo de fortalecimento da empresa pública e até das pessoas, porque o cidadão brasileiro ele ainda não tomou conta disso, que a EBC é uma empresa nossa, brasileira, para fazer as coisas que uma empresa privada não iria fazer na comunicação, que é exatamente essa questão de prestar um serviço público e diferenciado, fortemente na área de cultura, de educação. Então, assim, e aí eu vou entrar um pouquinho no que a Renata já comentou aqui sobre a questão das democracias consolidadas, que elas têm mecanismos democráticos de regulação dos meios de comunicação, e nenhum desses países é considerado um impedimento à liberdade de expressão. Pelo contrário, é uma garantia da liberdade de expressão, porque as comunicações como atividades econômicas, elas precisam também evitarem abusos, monopólios dos direitos do usuário e dos consumidores, né? Então, a regulação democrática, ela tem o objetivo de promover e ampliar a liberdade de expressão e garantir com que mais grupos possam se manifestar livremente, né? Se expressar. Então, acho que é isso, assim, tornar não é o controle remoto que vai resolver. O que vai resolver é uma regulação que realmente permita com que mais conteúdos sejam mais plurais, mais abrangentes e mais vozes possam estar dentro da mídia. Em 2014, Renata, diversos movimentos sociais elaboraram o projeto chamado de Lei da Mídia Democrática, né? Queria que você falasse quais os principais pontos desse projeto, né, que foi elaborado, e como está o andamento no Congresso, se ele chegou a ser pautado no Congresso Nacional, e também emendaria outra pergunta nesse sentido. Você falou da participação dos movimentos sociais. Você acha que os movimentos sociais aqui no Brasil, eles ainda não se apropriaram totalmente, em específico, por exemplo, o movimento feminista, dessa pauta dos meios de comunicação? Porque aqui mesmo na Paraíba a gente tem uma dificuldade ainda de pautar de maneira mais, digamos assim, efetiva, né, que as mulheres abracem essa causa da comunicação. Então, tanto essa questão da Lei da Mídia Democrática, como é que está a tramitação, se é que está também, e os movimentos sociais. Você acha que há ainda pouco acolhimento dos movimentos sociais dessa pauta da comunicação?
Bacana, Mabel. Eu vou fazer 2 comentários rápidos para linkar com as suas 2 perguntas aí. Assim. Primeiro, dizer assim que eu acho que essa questão do controle remoto, só para trazer um outro ingrediente, um outro elemento que a Ramínia já abordou muito bem o assunto, é uma visão de Estado onde a responsabilidade está no cidadão e não na empresa, né? Essa é a ideia que está por detrás do controle remoto. Então, se você não gostou, você troca. A responsabilidade é sua. Isso se refletiu, e eu queria trazer um exemplo para a gente entender o que significa isso. Só que a sociedade, o usuário, ele não tem a mesma a relação de poder, né, a relação que ele tem com as empresas é muito hipossuficiente, né? Não tem uma simetria, é totalmente assimétrica o poder das empresas de comunicação com relação ao usuário. E botar sob a responsabilidade do usuário o problema de que se tem algum erro da emissora, alguma coisa que você não goste, você troca, é uma distorção dos papéis, né? Isso fica muito claro no exemplo da classificação indicativa, que foi um debate que a gente fez muito, né? E que, infelizmente, por uma visão ultraliberal da nossa Corte Constitucional, do STF, declarou que a vinculação horária da classificação indicativa era inconstitucional. Por quê? Porque considerou que isso era uma censura prévia, ou seja, o que dizia a vinculação horária da classificação indicativa? Acho que a classificação indicativa todo mundo sabe, são os programas livres para até 7 anos, daí 11 anos, aí tem que ver as faixas etárias, são as faixas etárias e para maiores de 18 anos. E aí você indica na abertura do programa qual é a classificação etária daquele programa. Só que para que isso fosse eficaz no cenário brasileiro, onde 98% dos lares têm até mais de um aparelho de televisão, onde as crianças são, em função da desigualdade social, colocadas à mercê da babá eletrônica, que é a televisão, sem um adulto para supervisionar, né? Olha a hipossuficiência da criança. Para que isso fosse eficiente, o ECA vinculou isso a horários. Então, determinados horários do dia, as emissoras só poderiam transmitir programação para faixas etárias até X. E os programas acima de 18 anos só poderiam ser transmitidos a partir das 20 horas, se não me engano, alguma coisa assim. Isso foi considerado inconstitucional, fazer essa vinculação. E aí, qual que foi o argumento dos juízes? Eu assisti todas as sessões, foi uma coisa horrível. Ele dizia assim, a responsabilidade é da família, nós não podemos colocar para a empresa um papel que é da família, né? Não gostou, troca, tem controle remoto para isso, né? Então não foi só a Dilma que disse, a nossa Corte Constitucional teve essa visão, que é uma visão altamente equivocada de achar que o usuário, primeiro, tem consciência e condição de fazer essa escolha. Segundo, de que as violações deixam de existir porque você troca de canal, como disse a Ramene. E terceiro, de achar que existem alternativas. Porque o nosso modelo é um modelo que, na prática, não tem alternativas na programação. É tudo muito similar. Tanto que você não tem programação infantil hoje mais na TV aberta. Se você for pensar nisso que eu estou dizendo. Então, era esse comentário dessa inversão de papéis, né? Quem tem o poder é que tem que ter mais responsabilidade para proteger quem não tem o mesmo poder. E aí eu vou fazer o projeto de lei de iniciativa popular da mídia democrática. Ele veio como uma tentativa de recuperar o debate da Confecom e de enfrentar exatamente no concreto a reação do setor empresarial de dizer que lá vem a turma da censura, o fantasma da censura está de volta. Então, qual foi a análise política que nós fizemos naquele momento?
Porque naquele momento a gente tinha a bandeira de um novo marco regulatório, o nosso marco é antigo, é anacrônico, é ineficaz, não atende o interesse público, blá, 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 precisamos de diversidade, pluralidade, precisamos regulamentar os artigos da Constituição Federal, que até hoje não foram regulamentados. Só que então, digamos que a gente estava num slogan geral de quais eram as questões gerais. E tudo isso isso é censura, lá vem o bonde da censura e tal. Então, qual foi nós precisamos botar no papel o que nós queremos, para mostrar que não tem nenhum resquício, né, nada que resvale a ideia da censura. E nós, então, construímos um projeto que tem 33 artigos e que busca, principalmente, primeiro, regulamentar os artigos da Constituição. Então, dizer ali o que caracterizaria um monopólio na radiodifusão, dizer como deve ser aplicado o dispositivo constitucional que prevê a complementariedade entre o setor público, privado e estatal. Porque não basta dizer que tem que ter complementariedade, você precisa dizer como ela vai acontecer na prática, quantos por cento do espectro vai ser destinado à comunicação pública, quanto à privada, quanto à estatal, né? E tantas outras coisas que estavam ali. Segundo, acho que tem um núcleo muito importante, que era trazer um processo republicano, para usar o termo, né? Transparente, participativo, para os processos de outorgas das emissoras de rádio e televisão, outorgas e renovação das outorgas, porque hoje isso é feito de forma totalmente sem participação social, né? Sem um debate público de como isso é feito, então não tem um edital com uma chamada pública, não há critérios de diversidade e pluralidade, o que tem você tem a renovação automática e você tem quem paga mais leva, né? Então, como o Lalo até estava dizendo outro dia que a gente fez uma live sobre esse tema lá na Fórum, ele deu um exemplo lá que ele viveu na Inglaterra, né? Que ele viu um agente econômico que ofereceu o maior lance ser preterido no edital porque ele não trazia nada de novo daquilo que já era ofertado. Então, a gente precisa, isso é um núcleo importante do projeto, ou seja, regras de participação, como é o processo de outorga, como é o processo de renovação, né? E aí você tem um outro núcleo importante, que é o núcleo da participação social, de como vai ser a regulação disso, né? Então, como a sociedade participa, então, como se constituem os conselhos, né? E aí tem uma série de outras coisas, envolvendo também questões relativas a limites de programação para conteúdos de caráter religioso, porque hoje também a gente tem um proselitismo religioso, a questão do aluguel, né, de espaços. Então, esse é um núcleo, assim, alguns pontos que me vêm à cabeça, assim, para ser bem rápida. E por que a gente não conseguiu fazer com que a sociedade se envolvesse? Eu acho que isso está diretamente relacionada com o fato de que não há uma percepção na sociedade da comunicação como direito. As pessoas veem a comunicação como um serviço, um entretenimento, um serviço privado que é prestado. Então, nós conseguimos, a Elara trouxe isso, eu uso muito esse exemplo em todos os lugares que eu vou para falar sobre esse assunto específico, que a gente conseguiu, ao longo de muito debate, fazer com que a sociedade compreendesse a saúde como um direito. Por mais que ela seja prestada por um ente privado, ela é regulada. A sociedade tem o direito ao acesso ao medicamento, ao atendimento à saúde, você tem um SUS, as pessoas têm a percepção de que isso é uma política pública. Se as pessoas acham que ela é boa, ruim, isso é um outro debate. Mas há uma percepção de que a saúde é um direito. Também há uma percepção de que a educação é um direito, na mesma linha. Nós estamos começando a fazer com que a sociedade perceba a moradia como um direito. Eu costumo dizer, aliás, que a moradia deveria ser o primeiro direito, porque não há nada que atinja de uma maneira mais dramática a sua condição enquanto ser humano do que você não ter onde morar. Você tem que morar na rua, embaixo de uma ponte,
Quer dizer, isso é uma coisa fundante. Você está igualado a um animal, você perde totalmente a sua dignidade e a condição, inclusive, de você acessar outros direitos. E isso está sendo percebido pela sociedade como direito só agora, ainda de forma muito vagarosa. E na comunicação nós temos anos-luz. Por isso que o discurso do controle remoto pega, por isso que as pessoas não se engajam, por isso que os movimentos sociais, por mais engajados, politizados, militantes, eles veem a comunicação como um instrumento da sua luta política. Eles não veem a comunicação como uma luta política em si. E tem a dificuldade de perceber que, para que a sua luta política tenha vitória, a gente precisa fazer a luta da comunicação, porque nós não vamos ter direitos trabalhistas no Brasil consagrados enquanto os grandes veículos de comunicação fizerem de forma sistemática um discurso que diz que nós temos agora que ser empreendedor, que o custo do Brasil é muito alto, que é um absurdo o funcionário público, estamos vendo aí a reforma administrativa. Tudo isso é construído com anos e anos e anos de uma narrativa única veiculada pelos grandes meios de comunicação. Isso associado a uma realidade onde nós temos um baixo nível de escolaridade na sociedade brasileira, um baixo nível de leitura. Isso tudo tem que ser visto dentro do contexto histórico, social, cultural da sociedade brasileira. Por isso, para nós, isso é até mais importante do que outros países, né? Então, eu acho que esse é um pouco o motivo pelo qual a gente não conseguiu ainda fazer com que essa luta se transforme numa luta mais, digamos assim, de massa, né? De mais envolvimento de outros segmentos. Muito rico esse debate, essa conversa que a gente está tendo aqui durante a nossa live, né? De fato, a minha questão que eu ia levantar agora, ela está totalmente correlacionada com o que a Renata acabou de falar, né? E aí eu queria também mandar um abraço aqui para quem está acompanhando com a gente também, o Vitus é advogado, também atua na Paraíba, e o Carmélio, né, professor da Universidade Federal, ele que fez inclusive recentemente uma live também no Cotonetes, né, no coletivo Cotonetes, que também a gente acabou levantando muitos desses assuntos que a gente está conversando aqui hoje, né? E foi bem rico e bem interessante também. Quem não assistiu, no YouTube, Coletivo Cotonetes, tá? Então aqui a gente tem 8 minutos, tá? O Vitus, ele levantou uma questão, eu vou trazer essa questão aqui para a Ramênia. Também já vou me despedir, tá? Dizer que agradeço a vocês, todos que acompanharam, a Renata, a Ramênia, a Mabel, mas não saiam daí, tá? A gente ainda não acabou, eu só tô me despedindo porque vai ser a minha última fala aqui nessa live e fazer essa pergunta que o Vitus mandou pra gente, né? Que, inclusive, vou adiantar para vocês em primeira mão, é o tema da nossa próxima live, né? Então, o Vitus pergunta quais são alguns mecanismos de combate a fake news. Esse é um assunto correlacionado com o assunto da nossa live e acho que é importante também a gente trazer isso, né? Ramênia, fala um pouquinho aí sobre isso. Então, assim, sobre os mecanismos hoje, os principais mecanismos é o conhecimento mesmo, né? É a gente procurar conhecer e não aceitar qualquer uma questão que seja colocada para a gente como uma verdade absoluta, né? A gente tem que estar sempre questionando. E para questionar, a gente precisa realmente ter o conhecimento de estar sempre procurando sobre esses assuntos em outros lugares. Hoje a gente tem vários projetos que tratam sobre fake news, né, sobre a desinformação, e aí a gente coloca, assim, a desinformação, ele é um processo que ele existe desde o nascimento do Brasil. Então, assim, a diferença é que agora a gente tem o acesso à internet, a gente tem todas as plataformas que nos possibilitam conversar com mais rapidez. E aí isso faz com que a desinformação ela seja um fenômeno muito maior e muito mais grave do que ele era antigamente. Eu lembro que antigamente na política eram os santinhos ali de última hora, que aqui em Brasília, inclusive, teve num governo que eu lembro assim, que o Cristóvão Buarque estava em primeiro lugar
em todas as pesquisas, né? E aí, um dia, soltaram vários santinhos, vários panfletos, né? Dizendo que ele tinha ligação com o diabo, assim, e soltaram principalmente em frente de igrejas, de escolas, de locais. E isso foi assim na véspera da eleição, né? Panfletos apócrifos. E isso mexeu realmente com a eleição. Hoje a gente tem o WhatsApp. A eleição passada foi no WhatsApp, né? Então, a regulação das plataformas nessas questões de moderação vai ser uma questão importante para as eleições, para controlar isso também. Mas o conhecimento do eleitor é o principal, é a base. E é a base de você, inclusive, você questionar o que você recebe. Porque hoje, com todas essas plataformas, tanto na eleição passada foi o WhatsApp, mas eu acredito que nessa eleição o problema muito maior vai ser o Telegram. Porque no WhatsApp você ainda tem limitação dentro de um grupo que você tem lá as 257 pessoas. Acho que são 257 ainda, né? Não sei se mudou, são 256. E no Telegram você tem canais que são elaborados só para alimentar essas redes, né, de desinformação, né? Colocar lá e essas pessoas vão distribuindo nos seus outros grupos. Então, eu acho que rebater essas desinformações também é um ato de controle também dessas fake news, porque muitas vezes a gente se cala dentro dos grupos, e isso aconteceu muito nas eleições passadas, dentro de grupos de condomínio, de escola, porque eles estão sempre organizados de uma forma agressiva. Se você questiona, geralmente você é atacado dentro do grupo, você fica até com medo, com vergonha de questionar. Mas a eleição passada já demonstrou que a gente não pode ter esse medo, a gente tem mesmo que se posicionar e colocar, olha, isso aí é uma desinformação, a verdade é essa, e essa, e essa. E aí, assim, como não tem ainda os controles, não tem as moderações, não tem a regulação ainda consolidada, existem projetos de lei, inclusive um que está, o PL 2630, que está sendo discutido para fazer essa moderação, e inclusive o PL é batizado assim, como PL das fake news. Então, como a gente ainda não tem esses mecanismos consolidados, os mecanismos somos nós, né? De fazer essa moderação e de fazer essas ponderações dentro dos grupos. Assim. Acho que Renata também tem bastante conteúdo nessa área para colaborar aqui nessa questão. Assim, se a Renata puder contribuir. Mabel, quer fazer suas considerações? Agradecer, né, as meninas, a Renata, a Ramênia, pela disponibilidade de estar aqui conosco nesse debate, pelo FINDAC, né? Infelizmente, o tempo é curto, a gente passou rápido aqui, é um tema muito extenso, mas a gente pretende voltar e deixar o espaço aí para a Renata, para a Ramênia, e agradecer mais uma vez a participação. Não, gente, eu que agradeço, eu já vi que vai fechar aqui a sala, né? Acho que o debate foi muito frutífero, assim, muito importante a iniciativa. Só acho que isso, com relação à questão da pergunta, né, da desinformação aí, da fake news, eu acho que os mecanismos que nós temos hoje a luta política para que a gente altere uma série de modelos que estão estabelecidos hoje para a prestação do serviço, não só das plataformas, mas principalmente dos serviços de telecomunicação, né? O fato hoje da conexão à internet se dá majoritariamente pelo dispositivo celular, e a grande maioria das pessoas acessam no modo pré-pago, e nesse modelo pré-pago, os aplicativos de serviços de mensageria e de redes sociais são carregadas de forma gratuita, faz com que a gente fique preso e confinado nessa espiral dentro das plataformas. E nem a possibilidade de checar o conteúdo o usuário muitas vezes tem, porque quando ele clica numa manchete para sair desse jardim morado das ofertas gratuitas, aparece aquela mensagem, agora vai ser cobrado, né, do seu pacote de mensagens. Então, a única saída, além da denúncia, além de uma série de coisas, é a gente se incorporar nessa luta política
pelos direitos digitais, pela democratização da comunicação, e eu acho que o debate que nós estamos fazendo aqui contribui para isso. Obrigada. Obrigada, gente. Tudo de bom. Vamos acompanhar aí as nossas próximas lives. Tchau, Beijão, gente. hein? Obrigada. Até a próxima. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau.